uma paciente, e aí ela, não, eu fiz orçamento em outros locais e tal, e é mais barato. Eu falei, eu sei. Aí ela olhou pra minha cara, ela ficou assim. Eu, tipo, fiquei esperando ela continuar. Mas eu gostei muito do resultado de vocês. Eu falei, então é tanto. E ela fechou. Fechou. Aí, ó, que maravilhoso. Não sabe por que elas estão aqui? Porque elas evoluíram rápido em pouco tempo de forma constante. A nossa vida mudou muito depois que a gente entrou com vocês. E eu falo pra quem quiser me perguntar, eu não vou mentir nunca. E saíram de quanto pra quanto em quanto tempo? A nossa vida antes de vocês, ela era uma oscilação. Quando a gente entrou na mentoria, a gente tava numa média de 30, 40, acho que 50 quando tava bom. Primeiro mês pós-mentoria foram 30 dias depois, a gente bateu 137. Primeiro mês, assim, já Foi bagaçando, quente, assim, foi um negócio de louco. A Foi. gente passava anos sem subir preço. E agora tá do nosso lado, não tem por que cobrar Não, barato. Vender caro é mais fácil. Vender cara é mais fácil, né? Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um Vida Rica Podcast, o podcast mais rico desse Brasil. Eu sou Everton Pieri Eu sou Bruna Pieri. e nós somos o Casal de Anjos. Estamos aqui hoje, meu anjo, para mais um Vida Rica Podcast. Mais um dia rico ao teu lado, minha esposa rica, maravilhosa. Meu Deus, hein? Né? Você tá linda. Aliás, Você dormiu bonita, acordou maravilhosa. muito Espetáculo. obrigada. Mas eu queria dizer que esse podcast, esse episódio, ele está mais Você tá bonito, mais rico, mais bonito, mais mais... rico. É um espetáculo. É, vocês vão ver, porque as nossas Duplamente convidadas... rico. Duplamente rico. Nossas convidadas de hoje, elas são porretas. Porretas, né? Cresceram boas. muito, rápido, Evoluíram forte, muito. constante. E aí elas vão compartilhar isso com você, então presta atenção nisso. Mas antes da gente começar a falar com elas, ó, já clica aí em compartilhar, se inscreve no canal, depois comenta com a gente aqui o que você achou desse episódio. Mas vamos lá apresentar nossas convidadas, meu anjo. Vamos, estou aqui. E começa na canela, hein? Qual? Na canela, já faz aquela pergunta. Não, agora você me deixou pressionada. Começa você. Eu ia começar falando delas. Fala delas e faz aquela pergunta. Estou aqui com a Karine e a Grazi. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, muito obrigada. Eu Mulheres precisava lindas. viver pessoalmente esse... Ouvir muitas vezes o Vida Rica, se inspiraram muito. Com certeza. Avisaram que ia estar aqui um dia, inclusive, né? Em outubro, recebemos uma mensagem no direct que dizia assim: um dia estaremos lá contando E nossa olha que história. legal, é março e elas já estão. Menos... Sabe por que elas estão aqui? Porque elas evoluíram rápido em pouco tempo de forma constante. Um dia eu tava no carro com meu pai e eu tava ouvindo, né? Aí ele falou assim, quem que é esse povo aí? Eu falei, é o pessoal da minha mentoria. Esse podcast é muito legal, só que só vai nele quem cresce muito dentro da mentoria. Mas não vai demorar e eu vou, tá? Avisei ele, né? Aí quando eu fui convidada, eu falei, pai, chegou o dia. Ele, nossa, Que maravilha. legal. Então já Que tinha uma lindo. história já. Que lindo. E me conta uma coisa, por trás dessa afirmação, um dia a gente vai. O que carrega essa afirmação? É confiança? É certeza de que vai aplicar? É resultado? É prepotência. É prepotência? É sonho? É utopia? O que carrega essa afirmação? Bem, eu acho que é confiança e estrutura, né? Porque a gente sempre fala muito que a nossa vida mudou muito depois que a gente entrou com vocês. E eu falo pra quem quiser me perguntar, eu não vou mentir nunca. A gente mudou muito a nossa mentalidade desde que a gente começou a mentoria. Então a gente teve um crescimento muito grande e muita coragem. Vocês encorajam a gente. Vocês colocam na nossa cabeça que sim, é possível. Nós vamos fazer acontecer se você querer. E esse Então, crescimento, ele não é só da clínica, financeiro, ele é espiritual, é mental. Então a gente evolui em todo o âmbito ali. A gente está crescendo dia a dia, pouco a pouco, e a gente está aqui. Muito Que feliz. orgulho. Muito orgulho. E conta pra quem tá ouvindo em casa de onde vocês são, há quanto tempo vocês atuam e qual era a área de especialização de vocês? Tá, nós somos de Barra do Garças, interior do Mato Grosso, né? Nossa, que legal. Pra chegar ali, a gente faz uma longa viagem. É quase praticamente um dia inteiro de viagem para chegar até aqui. Mas nós somos do interior do Mato Grosso. Eu já atuo há 13 anos dentro da estética, mas antes eu era somente esteticista e eu comecei antes da Grazi. Depois a gente começou a revigorar ali 9 anos atrás. Então nós temos 9 anos de história. 9 anos de história. E Grazi, tua especialidade?
Eu sou especialista em harmonização facial, né? Sou biomédica. Moro em Barra do Garças já tem 13 anos, mas sou de Campos do Jordão, interior de São Paulo. E aí já tem 13 anos que eu moro na Barra e conheci a Karine na época da faculdade de biomedicina. E resolvemos A nos gente jogava unir, vôlei juntas. jogava Olha Que só. legal. E vocês estão juntas na clínica há quanto tempo? 9 anos. 9 anos da 9 anos. clínica já. Uau! Cara, que parceria legal. Eu dava carona pra ela. Eu tinha uma bis. Bem, Naquela daquela época, foto. né? Tava ele fácil, que se ter uma bis bem caindo os pedaços. Aí a gente ia pra cima e pra baixo. Foram anos, assim, desde a faculdade até depois que a gente montou a clínica, foram anos andando nessa A bis tinha nome? Não Tinha que dar esses negocinhos. Eu tive a Brasília, era a Brazoca. Abraço. A Brazoca era maravilhosa. Tinha alarme na Brasília. Ou seja, do perrengue à riqueza. É. A gente pode falar, a gente se conhece desde que a gente era pobre. Isso é muito bom. Adorei! E no passado, desde que a gente era. E agora as coisas estão mudando pela cara. Graças a Deus. A cara de rica tá em dia. Tá em dia. Estamos aí. Muito bom, muito E bom. em relação ao resultado de vocês saíram de quanto para quanto em quanto tempo? Então, eu falo que a nossa vida antes de vocês, ela era uma oscilação. Então, a gente tinha meses que era 20, 30 mil, tinha meses que era 80, 100, a gente já tinha batido 100 antes de vocês, mas foram poucos meses. A gente tinha confiança. Isso, não tinha constância. Então, cada mês era assim, uma gangorra, a gente não sabia o que fazer. E aí, depois de vocês, quando a gente entrou na mentoria, a gente estava numa média de 30, 40, acho que 50 quando estava bom. E no primeiro mês pós-mentoria, foram 30 dias depois, a gente bateu 137. Primeiro mês assim já Foi bagaçando, quente, né? assim, foi um negócio de louco, foi quente. E para vocês, eu lembro que vocês ficaram muito felizes, obviamente trabalharam para esse resultado, que ele Óbvio, veio a tem todos. muito mérito, tá? Exato, tem muito trabalho. Ao mesmo tempo que foi aquela coisa, tipo, rápido e. Meu Louco. Deus, louco. Mas na Será que verdade, vai cair? Deu um medinho de oscilar de novo? Porque hoje vocês vêm mantendo acima de 100 mil reais de Mantendo faturamento. crescimento, né? Mantendo o crescimento, mas aumentando os recordes. Fire. Na verdade, é porque quando a gente começa a entender que as estratégias realmente funcionam, porque antes a gente tinha aquele pessoal, final de mês, é fraco, final de mês é ruim mesmo, né? sentada na cadeira e ficava. E ficando. E hoje, final de mês, é a época que a gente mais trabalha, mais contacta pessoas. Então, a nossa mentalidade mudando, a nossa crença de que vai dar certo também mudou. Então, a gente sabe que a gente fazendo vai dar certo. Muito. Só que não é um milagre, a gente tem que fazer. E aquela Faz coisa de colocar energia também, né? A gente coloca muita energia. E a gente coloca muita fé nas estratégias. Então, às vezes, a gente pensa uma coisa, aí a Grazi já fala assim, mas o Everton falou que não é assim. É do outro jeito. Então, tá bom. Tá Aí, bom. não, a Black. É fechar o olho. É assim, um exemplo bem forte. Quando veio a estratégia da Black, a gente ficou muito indignada. Não, isso não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. E foi nosso recorde. Foi A gente nosso bateu recorde. 170 na Black. Então, a gente olhou e falou assim... Olha, eu tô quase quicando na cadeira. 170 que a gente teve umas coisas que a gente É, contabilizou. foi mais Foi que mais que isso. Então, assim, eu olhava a estratégia e eu falava, não é possível. Porque na nossa cabeça, Black era o quê? Desconto. E aí, a gente foi no quê? Na estratégia de isca. E deu muito certo. Então, foi algo que deu muito bom. Sem desconto ainda, né? Sem desconto. Porque assim, normalmente a maior parte das Black Fridays a galera dá Perde desconto. margem. Aí, ó, bate o meu recorde, mas a margem lá embaixo, assim. Não, e tem uma outra coisa também. A gente passava anos sem subir preço. Nossa. Anos. O nosso Botox, ele ficou assim, Nossa, muito preenchimento lá em labial, no valor. muito. Olha que Aí, loucura. a gente entrou, acho que foi que 2 meses, não A gente sabia. já subiu umas 2 vezes. Já fomos subindo e as Vamos subir pessoas de novo, porque agora estamos na clínica nova. Aí. E vieram no podcast. Depois o que E agora estão no topo da estética. Com certeza. E agora tá do nosso lado, não tem por que cobrar barato. Não tem como. Não dá. Até porque vender caro é mais fácil. Vender cara é mais fácil, né? Vocês sentiram isso já? Sim. Olha o fermulante. É quase que uma rivalidade. Não, esses dias eu tava atendendo uma paciente e aí ela, não, eu fiz orçamento em outros locais e tal, e é mais barato. Eu falei, eu sei. Aí ela olhou pra minha cara, ela ficou assim. Eu, tipo, fiquei esperando ela continuar.
mas eu gostei muito do resultado de vocês. Eu falei, então é tanto. E ela fechou. Fechou. Aí, ó, que maravilhoso. Não me surpreende que outros lugares sejam mais Ainda bem, baratos. se você tivesse falado que era mais caro, eu ia me preocupar, eu ia Já me ia interessar. Qual? Já vou aumentar o Como? preço. Espera aí que eu tenho que melhorar então. Muito bom isso, cara. Eu sempre falo isso, olha, vender caro é mais fácil porque você não precisa convencer. E isso vira uma religião, né? É que a É. gente fica querendo convencer todo mundo que tem que vender mais Exato. caro agora. Virou uma coisa, você é uma seita, né? É porque assim, ó, Gente, quando você se valoriza e você vê pessoas se desvalorizando, porque no fim do dia, Indignando. Sim, você quer que aquela pessoa não dá. no fim do dia, quando a gente vende serviços, a gente tá vendendo nosso tempo de vida. Com certeza. Tempo de vida que a gente investiu para saber o que a gente sabe, fazer o que a gente faz e ter a maestria que a gente tem. Aí a gente não acompanha. A gente não passa o preço, a gente fica. Eu não sei, vai que a pessoa não compra. Se não comprou, o problema é dela. Não, e a gente muda muito. Acho que essa chave ela muda, ela vira muito quando a gente começa a ter senso de merecimento, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente não merece, né? Nossa, mas eu vou cobrar esse valor. E aí fica aquela coisa de dó da pessoa e aquele contexto. Aí quando você vê que você tem uma história, você não tá ali à toa. Aham. Então, sim, a gente E merece. essa crença de merecimento foi até pra entrar, né, pra mentoria. Porque Vocês a gente entraram vê super rápido, né? um ano, o que é um ano? Foi Não, tranquilo. a gente vai ter que falar Vocês sobre conheceram, apaixonaram e entraram. Foi isso, né, que Não, aconteceu. a gente conheceu, a gente se apaixonou, mas a gente ficou assim. desconfiadas por um ano. Na verdade, eu acho que é muito essa questão da crença de será que isso é pra mim? A gente fez um tratamento terapêutico mesmo pra gente quebrar isso. Tanto é que quando a gente foi no. Foi ano passado? Nossa, ano passado. Ano Foi. passado que a gente foi pro Full Face. É, a gente se conheceu lá no Face. No primeiro- Não, nós já primeiro- conhecemos É, vocês. é, Vocês que não é, lembram da gente, a gente já conheceu. Eu lembrava de vocês do primeiro No Full que não outro ano. foi. Isso. Isso eu lembro. Não, eu lembro do segundo. É. E aí, quando a gente chegou lá, a gente assistiu a primeira palestra do Ever, a gente falou assim, Karine, a gente precisa fazer isso aí? E a gente só pensava naquilo, tanto que a gente maratonou os 3 dias, a gente fazia o cronograma certinho pra gente... Na última assistir hora, a gente já todas falou bem, as vezes, né? se vocês só voltam aqui se vocês fecharem. Porque elas foram em umas 4, 5 palestras. Aham. Não, e a gente carregava as meninas que estavam com a gente, então, ó, se a gente fechar, vocês vão fechar também. Tipo, querendo aquela companhia, né? Que se der merda, não tem sozinho. Você tá... Tamo junto. Não, Isso aí é bom todo mundo se dar bem também. Aí no último dia o Ever fez a oferta. Falei, a gente pode fechar amanhã pra vocês? Não. Ou é hoje ou não é mais. Ou eu vou bloquear a entrada de vocês. Estão proibidas. E o melhor que a gente foi, a gente não ia pro Full Face, a gente tava tudo pago, só que a clínica tava devagar, né? E é um investimento, são gastos e tal. Aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, amor, eu acho que a gente não vai. Aí ele, mas por quê? Eu falei, o movimento tá ruim, né? Não sei o quê, tá fraco, a gente apagou o voo e tal, mas é um gasto a gente ir pra lá e tal. Aí ele falou, não, eu vou pedir um cartão pra você. Você vai, mês que vem a gente resolve. Eu falei, tá bom. Viemos, aí entramos pra mentoria. Qual cartão você não passou? Eu falei, eu tenho o cartão. Pô, a hora que passou, o Yuri mandou mensagem, ele... que você passou? Aí ele, cadê a história que não tinha dinheiro? Eu falei, calma, é um investimento, vai dar tudo certo. Tem um E tá plano. dando, graças a Deus. E E o ele tá Yuri feliz tá hoje? feliz. Yuri tá feliz, tá indo também, consegui levar ele pra uma mentoria, tá super investindo também. Sensacional. E olha que ele é militar, né? Então a cabeça dele funciona muito. É outro drive. É outro ritmo. E eu tô falando, vamos! E aí ele, calma, não é assim. Mas agora estamos indo. Legal. Muito bom. Muito bom. Voltando neste assunto de vender caro é mais fácil, tem uma coisa que vem com o vender caro, que é uma agenda mais vazia, que a gente chama de uma agenda rica. Como foi esse processo para vocês de entender que não é mais no jogo do volume que vocês jogam? Então, não é mais sobre mais pacientes, e sim sobre os pacientes certos. Não, no início era estranho, né? Você falava assim. Trabalha menos e ganha mais? Como É, isso? esses dias eu atendi, foi uma terça comum, assim. Aí eu atendi 2 pacientes no dia e a gente fechou o dia em quase 30 mil. Aí eu olhei assim, 30 mil, né? 2 pessoas, falei. Antes Bom, fazia né? no mês, fez. Sim. E antes a gente ficava muito nesse pensamento de ter um volume de paciente e atender muito, chegar no final do dia e
Nossa, eu A me gente achava esgotei. lindo postar no final do dia que a agenda tinha sido lotada, que trabalhamos muito, estamos cansadas. A gente tem um amigo que fala que correria é coisa de pobre, né? É Sim. muito bom, Mike. Como, inclusive, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar e eu parei de postar esse negócio de Uma correria. Porque eu falei, nada a ver correria, eu estou alinhada. Estou vivendo. Agora eu sou vida rica. É, não tem nada corrida aqui, não. Não, aqui não é correria, aqui é vida É, rica. exatamente. Que coisa Mas é muito boa essa sensação de você conseguir ter uma flexibilidade melhor, até pra gente conseguir pensar melhor em estratégias, em como fazer, o que fazer, com mais tempo, né? Até porque se Deu, você deu uma sensação estranha em vocês? De tipo, Não tô aquela trabalhando, bad, parece. será que ou tô trabalhando? tô sem Ou vergonha, sou... será que tá certo isso? Assim, sabe aquela sensação meio. E também a sensação de você sentar e contatar clientes e ficar mandando mensagem, pensando, tipo, porque pra gente é o operacional, né? É injetar, é postar resultado. Então, quando a gente teve que parar, sentar e olhar a agenda, olhar o sistema, ó, isso aqui tá sumido, o paciente tal não veio. Então, pra gente foi Uma das transições que a gente propõe para vocês, para ter esse aumento de 30, 40, 50 mil para 170 mil no recorde de Black, por exemplo, de faturamento, é que vocês deixem de ficar somente no operacional de atendimento e passem a assumir um operacional de outro setor, que é o setor de vendas. Eu amo. Então, Nossa, eu sempre amou ou não agora? sempre amei, mas agora eu amo mais. Agora eu sei, né? Agora, Não, e agora assim, tem o resultado. e eu só lembro da fala dela, ela não sai da minha cabeça a fala do Everton, que ela fala bem, ele fala bem assim, que é vender pra quem chega quente é muito fácil. É Agora, sofredor, porque né? todo mundo é bom virar Ah, todo mundo é bom vendedor, se a pessoa já chega sabendo o que ela quer. Agora, quando você pega um lead frio, que você tem que esquentar e convencer e vender, aí o jogo muda. E não é vender caro. Exato. E você vai descobrir se você é sim um bom vendedor ou não, né? Com esse tipo de lead, não com lead que você tira pedido. Exatamente. É Boa. Outra curiosidade, que inclusive para quem tá em casa, é que sociedade na estética, a maior parte costuma não dar muito Não, certo. muito errado. Mas não, a gente não vê problema com sociedade nenhum. A gente acha que as pessoas têm que estar muito bem alinhadas para isso. E vocês estão há 9 anos juntas. Começou numa amizade lá que jogava vôlei, tal, e vem esse caminho. Passaram pela vizinha. Passaram pela bis, do perrengue à riqueza, então a gente está nessa fase de construção. Como vocês enxergam essa dinâmica e o que foi alinhado neste processo de crescimento de faturamento? O que mudou entre vocês para que vocês se potencializassem para chegar nesse resultado? Assim, esses dias eu ouvi uma frase que é que aves de mesma plumagem voam juntas. E eu acho que foi um pouco disso, eu e a Karine. Porque a gente saiu da mesma realidade, nós viemos de uma família pobre, então a gente tinha os mesmos objetivos e a gente ansiava esse crescimento. Até hoje, quando a gente vê alguém que não quer, parece que a pessoa não quer ir. E a gente não, a gente tá correndo sempre atrás. A gente, não, qual é a oportunidade que a gente tem aqui? Então eu acho que essa vontade de crescer, de fazer o nome forte, que nos mantém ligadas, que mantém essa conexão e que faz essa sociedade dar certo. Então os E objetivos estão sempre alinhados. e a gente sempre foi muito corajosa. Desde o início, a gente sempre teve muita coragem, mesmo com tantos empecilhos, a gente sempre teve muita coragem. E uma coisa que eu acho que faz muito sentido, a gente tenta sempre fazer as mesmas coisas juntas. Então a gente vai bom. para congresso junto, a gente entra na mentoria junto, quando foi para vir pro Eterno, a gente muito até bom. entrou junto por conta disso. Vai fazer um processo terapêutico a gente fez, não juntas, mas a gente fez no mesmo período. Tudo que a gente vai fazer, a gente tenta se alinhar e a gente tenta uma espelhar na outra para não se desalinhar. Porque daí a gente consegue manter o mesmo pensamento, o mesmo alinhamento. E acreditar também, né? A gente precisa acreditar que lá na frente tem o pote de ouro e a gente vai chegar. Porque senão perde o sentido a caminhada. Então, eu acho que Sonhos são anestesia do processo, né? Então, isso é importante. Em relação à sociedade, algumas pessoas fazem analogia de sociedade a casamento por conta do nível de compromisso. Inclusive, eu e Eva, a gente tem esse hábito. Nós somos sócios e casados. E tudo que a gente faz pro negócio, a gente também busca um alinhamento. Então, faz junto. É mentoria, entra junto. É clube de negócio, entra junto. Vai num... E a maior parte das pessoas vê isso como custo. Ah, não, vai só você pra gente economizar. Cara, tem coisa que você não economiza. Em alinhamento, você nunca deve economizar nada. Nem
Porque é muito de relação. difícil você falar pra outra pessoa com a sua fala, é diferente. Não, e outra. Uma coisa é você falar, outra coisa é você viver a própria experiência. E outra, as cabeças são diferentes, então as experiências são diferentes. Cada um absorve É, uma coisa aqui, outra Eu sempre dou o meu exemplo da Bruna. A primeira mentoria, grande mentoria que a gente comprou, cara, eu até tava falando no episódio do Saulo, né? Pra gente era muito, muito dinheiro na Sim. época. E aí, era caro, imagina 2, né? E a gente inicialmente pensou, pô, vou entrar eu. Aí eu fui um coquetel assim. A Bruna perguntou, e aí, como foi? Eu não sabia explicar pra ela. Eu falei, foi top. Aí ela, tá, mas o que Que top mais? quer dizer? O que mais? Aí eu falei, não sei te explicar. Aí nesse momento me acendeu uma luzinha e eu falei, A gente vai descolar se a gente vai descolar se não for É. junto. E outra, a cabeça da Bruna é muito diferente da minha. Ela pega coisas que eu não pego. E a minha, por também ser diferente, pega coisas que ela não pega. O que é legal, às vezes é a mesma aula, os dois estão A gente assistindo. assiste a Tem mesma as aula, percepções. as anotações são diferentes e o plano para cada um é diferente. E o insight, que é o nexo, também é diferente. Por quê? A gente tem experiências subjetivas diferentes, tem repertório diferente. Então, sei lá, tô recebendo uma informação A, eu tenho uma informação B na minha cabeça, quando juntar vai dar um C. Só que o Everton tem outra informação B na cabeça dele, vai juntar com A e vai dar outro C. Só que esses dois C são complementares. Ó, C de complemento. C de complemento. Nossa. Gerou uma Ah, fórmula matemática Que aqui. isso, hein? 2 Cs de Chanel que você adora. Sinais, os sinais estão por aí. Cs duplos. Olha só o perigo de você. Olha o perigo de você ficar criando coisas onde não tem, né? Os sinais. Os sinais. E esse alinhamento eu vejo que vocês vêm conduzindo de uma forma muito legal. E é importante Muito dizer que legal. é uma condução, porque em algum momento a gente tem que refinar, né? Maravilha. Quer perguntar alguma coisa? Sim, eu quero saber de vocês, assim, ó, o seguinte, o que vocês vendem? Por que vocês aumentaram o preço? O que virou na cabeça de vocês? Como que vocês fazem isso na prática para que não tenha se tornado um problema, por exemplo, para ter piorado o negócio de vocês? A gente vende harmonização, né? Então, o nosso foco hoje é a harmonização facial. Então, a gente trabalha com preenchimento, botox, bioestimuladores, né? O que a gente começou a abordar, porque primeiro a gente entendeu que o que você divulga, você vende, né? Então, se você divulga só preenchimento labial, você vai vender só preenchimento labial. Então, a gente começou a pensar, a gente precisa vender mais caro, mas pra gente vender mais caro, a gente tem que entregar um resultado melhor. Pra gente entregar um resultado melhor, a gente precisa vender full face. E o full face é o procedimento completo, é o rosto Sim. completo. Então, a gente começou a mudar a nossa abordagem, e a gente juntou consulta matadora, com o que a gente já tinha de conhecimento técnico, né? Aham. E começamos a vender full face, com aquela teoria de não vender procedimento, né? Então, a gente sempre traz isso, de entregar o resultado. Às vezes, tem gente que às vezes você tá explicando, a pessoa olha assim, essa semana passada eu passei por isso, 2 pessoas. Eu não tô nem escutando você, só tô olhando pro seu rosto. Falei, então você quer igual? Eu vou te ajudar a chegar perto. Peraí. O olho eu não consigo. O olho não dá, mas o resto Que raiva, né? a gente É tão azul que dá raiva, né? é impressionante. Dá raiva. Deus, às vezes eu falo, Deus, o senhor é justo mesmo. Eu sei que o senhor é, porque eu merecia esse, né? Então, a gente aborda nessa teoria de tentar vender um full face. Hoje, até quando a gente. Eu falo que hoje a gente olha para tudo com estratégia. Então, até quando a gente vai gravar um vídeo, que a gente, às vezes, no começo, a gente começa e ele tá falando de uma rinomodelação. Aí eu já falo, não, pera, vai pegar só um procedimento. A gente não quer vender um procedimento. Porque eu posso vender um preenchimento labial e fazer em 40 minutos e ganhar R$ 1.500, ou eu posso vender o full face, fazer em 40 minutos e ganhar 20 mil. Então, é muito melhor e eu vou entregar um resultado muito mais bonito. Então, a gente veio com essa. Matéria-prima, né? Isso, a gente veio com essa concepção de entregar resultados melhores. E a gente foi mudando essa abordagem nas redes sociais. E hoje as pessoas já olham para o nosso resultado, um resultado mais completo. Eu sempre falo pra galera da Hoff, né? Para de vender naturalidade, pelo amor de Deus. Não, isso não Porque existe. naturalidade você quer pegar a pessoa ultra bonita, colocar 3 mlzinho ali e ela fala, nossa, ficou super natural. Assim, ninguém sabe que tem uma Não, mas isso é ótimo pra cliente, péssimo pra você. Você pega o feio. Deixa, O feio, deixa bonito. vai botar lá 20, 30 ml, vai ficar lindo, pronto. E resultado impactante, Mágica. o bicho pegando, parece mágica. E vocês têm marca? Vocês fazem isso com marca? Uma marca própria, única? Ou vocês vendem só? A gente ainda não registrou, mas a gente tem um método rigoroso. Ou e vocês já falam com os clientes. E uma coisa que a gente entendeu, quando a gente oferece o método Revigorale,
é a transformação que esse método vai causar na vida das pessoas. Então, tem pessoas que chegam nem se olhando no espelho, sabe, com autoestima baixa, no trabalho, reflete a sua imagem, reflete. Então, a gente consegue essa transformação na vida das pessoas através do nosso trabalho, das nossas mãos. Maravilha. Cara, que legal. E dá uma revigorada na pessoa, né? Vigorando a nossa Revigorada e revigorada. Muito. Só, e às vezes a gente precisa de uma revigorada, né? Nossa. Jesus também tenho, né? É só Às vezes tá meio xoxo, capenga. A vida ela é cíclica, né? Então é natural que todo mundo tenha ali uma fase que precisa de ser revigorado. Adorei. E o que é mais Adorei. legal, assim, que eu acho que é o mais legal da nossa parte, é que dentro da nossa entrega, a gente cria um relacionamento com o cliente. Então, a paciente saiu, fez um full face, foi embora. Ok, a gente acompanha o pós para ver se tá tudo ok. Mas fora isso, esse acompanhamento do pós, a gente cria um relacionamento fora dali, da clínica. É um relacionamento de Fala amiga. mais. Fala mais. Então, eu acompanho todas as minhas pacientes no Instagram, elas sabem. Eu curto e respondo tudo. Que legal. E eu gosto sempre de estar acompanhar vitórias delas, conquistas, e sempre vendo como elas estão radiantes. E isso faz parte da nossa entrega também. Que a pessoa, quando ela se sente segura de si, ela consegue alcançar voos maiores. Tem gente ali, eu tô olhando pra câmera e já tô vendo a cara das pessoas assim. Aí elas estão assim, que tempo que você faz isso? Uai, eu tenho tempo. Ah, Eu tenho tempo. tem mais gente rica, né? Tem tempo. Muito bom. Então, a gente sempre mantém esse relacionamento e é um vínculo de carinho. Então, a gente tem um carinho, a paciente vai até lá, a gente conversa, a gente depois lembra, pergunta, eu tava com minha filha doente, depois, como é que tá sua filha? Melhorou? Não é aquela coisa de fez um procedimento, foi embora. De mecânico, não, a gente queria, porque a gente traz essa proposta de ser um local onde a gente vai abraçar nossos pacientes, a gente não tá ali só lógico que é pelo dinheiro, porque a gente precisa viver, Nenhum negócio vive sem outro. Exato. mas também nós somos seres humanos por trás de tudo isso, então a gente tenta proporcionar uma experiência completa e que a pessoa se sinta acolhida. E é revigorante você olhar o seu trabalho vencendo, a pessoa brilhando fora. Isso é maravilhoso. Você fala assim, cara, tem propósito no que eu faço. A gente sabe disso, né? Vendo vocês, a gente sabe disso, né? Então, uma coisa que você falou, Cá, foi muito legal. Você falou assim, ó, o que você divulga, você vende. Sim. O que mudou na divulgação de vocês para que vocês passassem a mudar essa percepção de vender picadinho? Fora os antes e depois de morto? Fora disso, inclusive. Parece uma agência funerária, né? Sim, eu não esqueço. Toda vez que eu tô montando, eu falo, não, e esse aqui tá parecendo uma overtime, não vou postar, não. Pega a referência, né? Pra quem não sabe, Bolinha nos olhos. pra quem não sabe, o post de agência de funerária é aquele post que você coloca o paciente deitado com o olho assim tampado, ó. Ou às vezes até deixa o olho lá. Mas ele tá assim, ó, morto. Assim, eu já vejo assim o post aqui, jaz, a fulana, foi muito boa pra família. E às vezes a pessoa tá deitada e ainda pega a pessoa Foi assim. Não, a gente, inclusive, a gente colocou um ursinho, né? Foi pra com pessoa Deus. segurar, não ficar com a mão assim. Gente, que horror. Foi com Deus, foi com Deus. O Exatamente. que mudou na prática, assim, pra vocês? O que vocês faziam que agora vocês pararam de fazer, que vocês começaram a fazer, que vocês fazem menos, que vocês fazem mais? Técnica, né? Técnico. A gente falava muito tecnicamente. Dava aulinha no Instagram. A gente achava que a pessoa ia super se encantar quando a gente explicasse como que a cânula entrava, o preenchedor se comportava. Agulha, Maravilhoso, né? agulha. Nossa, aparece uns stories de anos atrás, a gente mostrando a cânula, Nossa. fio. Acordei o sangue feio. descendo. Acordei feio. Tudo que eu quero é a cânula aqui, ó. O sangue Tô louca escorrendo. pra sentir uma dorzinha aqui. E também o que eu acho que mudou, o medo de oferecer. A gente monta um protocolo. Quando você faz um full face, por exemplo, é uma quantidade maior, o valor também vai ser maior. Então, a gente parou de ter esse medo de montar protocolos pequenos, ou vamos tirar um pouquinho aqui, porque a pessoa parece que não pode investir muito, né? Então, a gente vai tirando um pouquinho. E agora não, a gente oferece, fala o preço e se Eu sempre falo que isso é muito perigoso, cara. Diminuir o teu valor, o teu Pra preço caber para caber no bolso de gente Exatamente. barata, né?
Voltando lá na parte das redes sociais, uma das coisas que a gente foi mudando foi essa forma de abordagem mesmo quando a gente não falava tão tecnicamente, a gente ainda voltava falando que um preenchimento labial ia ser a cereja do bolo e tã-nã-nã. Então, às vezes, a gente tenta hoje trazer uma abordagem de o que isso vai impactar na sua vida. Então, você se olha no espelho com orgulho, sente segurança ao se olhar no espelho. Ao atender um cliente, se você trabalha com pessoas, você se sente seguro ao olhar, a pessoa olhar para o seu rosto e tá tudo ok, seu perfil. Então a gente sempre vai trazendo a Muito bom. dor. Então quando a gente traz a dor do paciente, a gente consegue envolver mais e fazer uma entrega e falar para ela: "Tem solução, a gente tá aqui para resolver". E tem um ponto importante, quando você se comunica falando da dor do teu paciente, você está se comunicando com o coração, a mente, a Sim. alma dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa me entende. A mensagem que fica é: ela me entende. Uhum. E se ela me entende, ela pode me ajudar a solucionar esse problema que eu tenho, porque ela fala como eu me sinto, ela fala como eu me vejo, ela consegue expressar, às vezes, aquilo que nem eu consigo. Porque rede social, você vender, você atrair, tem esse papel. Você expressar de uma forma muito simples aquilo que talvez nem o seu cliente saberia, Isso. nem conseguiria. E teve uma coisa também que eu particularmente mudei muito a minha forma de abordagem no Instagram também, foi a minha vida pessoal, minha rotina de vida. Antes eu ficava procrastinando muito, eu postava mais o básico, ainda tenho que melhorar, mas estou tentando trazer o máximo. Então, assim, eu corro, né, sou corredora. Então eu sempre posto correndo, e eu tenho uma frase que eu posto assim: "A vida presta". E aí todo mundo vai lá e se identifica com essa frase, a pessoa vai às vezes me encontra na rua e fala: "Ah, a vida presta", ela lembra, se relaciona. Então eu Que posto legal. correndo, eu posto treinando, eu posto minha alimentação saudável, eu posto esses dias eu até fiz um post falando sobre a rotina que sustenta a minha estética, porque por trás de um rosto bonito e um trabalho bom, tem uma rotina de vida que todo mundo e assim as pessoas se conectam comigo. Com o estilo Então, de vida. isso, eu sou mãe, eu sou casada, então eu posto minha filha, eu me conecto com outras mães, então, assim a gente vai conectando, porque pessoas precisam de pessoas, não adianta a gente Uhum. ser mecânico ali, né, Ou na rede. 100% profissional, né, como se a outra parte da vida não existisse. É, E uma exatamente. coisa é você pegar alguns pontos da sua vida e compartilhar para gerar essa conexão, outra coisa é você achar que precisa virar blogueira, posta de tudo, Virgínia, 100% do tempo e tudo que E acontece. fica expondo tudo ao redor, né? Todas as pessoas. O segredo tá na dose, é no que você escolhe compartilhar. Não precisa compartilhar tudo da tua vida, mas aquilo que é valor para você, aquilo que é um hábito, que você acredita, que você vive, quando compartilhado te conecta às pessoas que vão valorizar isso também. As pessoas vivem falando, né: "Eu quero atrair os pacientes certos, eu quero ter esse tipo de cliente". Tá, mas O como que que você você tem feito? como que você está se comunicando com ele? Você está falando dos assuntos que ele gosta de falar? Você está frequentando os lugares que ele gosta de estar? Você é a pessoa que ele gostaria de conviver? Então, isso que você falou faz muito sentido e é o que funciona. E aí, tá gostando desse episódio do Vida Rica Podcast? Eu espero que sim, né? Porque se você chegou até aqui, tá interessante esse assunto para você. Talvez você tá querendo ganhar mais com estética ou talvez na tua área de medicina estética, e isso tá te fazendo acompanhar cada vez mais o Vida Rica Podcast, não é, meu anjo? É isso, se você quer dobrar, triplicar, aumentar ticket médio, aprender a fazer uma gestão na sua clínica, no seu consultório, no seu negócio que tem a ver com estética, aqui na descrição do episódio um link onde você pode clicar e aí você vai para o WhatsApp da nossa equipe, vai falar com o especialista, vai explicar o teu momento e se fizer sentido ele vai te apresentar um dos nossos programas de mentoria para que você, quem sabe um dia não esteja sentado aqui contando a sua história. Vai ser uma honra te receber, inclusive. Exatamente. E é muito importante que você entenda que para nós o negócio não é mais importante, ele Serve serve ao ao que é mais importante. Então só faz sentido você aplicar se você quiser vender mais caro, se você quiser ter mais tempo, se você quiser realmente viver uma transformação incrível. A gente, pelo jeito, você já viu que não é fácil, mas que é possível. Então clica aí e a gente se vê nos nossos programas. Agora você pode voltar a curtir o episódio. E estratégia, né, tem que ter uma nada pode ser por acaso, tem que ter uma estratégia Intencionalidade. isso, intenção, Muito exatamente. bom. Como que é a divisão de sociedade de vocês? Quem que faz o Os quê? papéis. Quais são os papéis de cada uma? O que cada uma fica responsável? Porque a gente sabe que para dar certo sociedade tem que ter isso. Tem que ter. Isso é uma outra coisa que você implementou na na nossa vida, porque antes era tudo junto, misturado, todo mundo as 2 Fazia faziam a mesma coisa, tudo. aí às vezes ninguém fazia nada. Vamos tirar o lixo juntos, cada um pegava de um lado e assim. Vamos.
Aí agora a gente fez uma divisão que ainda a gente tá ainda se adaptando. Aí eu fico responsável pela parte do financeiro, a Karine pela parte do marketing, né? E aí a parte dos atendimentos a gente vai dividindo. Dividindo aí. Então a As gente duas sempre prioriza. Eu atendi, por exemplo, a Bruna, então eu vou sempre atender a Bruna. Será que aquela diferença de mão e tal? E assim vai. Muito bom. Então já tá começando a ficar bem Já tá definido os começando a papéis. caminhar. E agora a gente começou a crescer, a gente já tem uma equipe, nós temos mais uma biomédica que tá na parte dos procedimentos mais básicos, limpeza de pele, depilação a laser. Então a gente está implementando outros procedimentos para aumentar Muito nosso bom. Tem até uma social media, gente. Nossa, inclusive, Muito foi bom. uma dica do Everton, quando a gente se reuniu, que a gente falou que a gente sempre tinha problemas com agências. Parece que não entregava o que a gente queria. Contrata social media interna. Ele falou num dia, no outro a gente demitiu a agência, contratou a social media. Mudou Isso. demais nossa Cara, eu vida. tenho pego muitas clínicas, cara, assim, com agências de 5, 10 mil, às vezes. Eu falo, cara, contrata um social media interno, Não. onde você vai liderar. Só que tem um ponto, você vai ter que treinar Vai ter e que liderar. liderar. Não acredite que até Que porque pessoas social é uma profissão O maior erro não, das recente. profissionais no começo é achar que elas podem comprar sucesso, né? Inclusive, a maioria contrata agência para terceirizar o trabalho, né? Pra não ter que fazer. Eu falo que a gente não tem esse problema, porque a gente é muito faladeira. Então, a gente, na verdade, Imagina, vocês querem fala, a sozinho. gente tem que ficar segurando, a gente chega. Falou muito. Deu, a gente teve um trabalhão pra elas começarem a falar aqui no podcast, né? Essa conversa. Muito difícil. Super nervosas, como você pode perceber. Olha como elas tremem. Tá assim há pouco, gravando, né? Eu mandei no grupo da minha mãe e da minha família, falei, rezem aí pra eu não falar demais, por favor. Porque se deixar, vai embora. Não, já aconteceu da gente fazer podcast de 3 horas. Meu Deus. O Everton falou 2 horas e meia. Não, e os caras assim, ó, ouvindo Não, e queriam continuar mais. Porque, Eles só falaram, a gente só tem que parar porque eu acho que é do horário do estúdio, mas, cara, a gente quer marcar um próximo, tá? continuar no café ali fora. Uma coisa Vai que você continuar no treino, vai continuar. Uma coisa que você falou, Ká, que mexe muito ponteiro, o Everton falou num dia, no outro a gente executou. Nossa, isso é muito bom. Nós somos essas pessoas, tá? Não precisa falar 2 vezes com a gente executa rápido. O quanto vocês acreditam que o resultado de vocês foi reflexo de execução rápida? 100%. 100%. Eu diria 100% também. Acho que 110%. Não, muito Só que esse foi um processo, porque como vocês podem ver, Demorou pra 9 tomar anos, 9 anos, né, de Revigorale. Então, assim, quando a gente começou, vou falar no meu caso, quando eu comecei há 13 anos atrás, eu fazia limpeza de pele a R$ 40. Era 2 horas na maca com pacientes tremendo por R$ 40. A minha era 60, era mais cara. A minha é valorizada. E a minha era R$ 40. Então, a gente começou muito do baixo. Sim. E até quando a gente começou a revigorar, a Grazi que era da massagem, eu não gostava de massagem. Eram umas massagens de R$ 50, né? E então a gente foi pegando esse processo de crescimento juntas, né? Então, a gente, assim, levou muita latada, assim, porque no início, a gente era muito procrastinadora. Até pouco tempo, a gente era muito procrastinadora. Então, essa evolução que eu falo que está atrelada à mentoria, ao nosso processo terapêutico, então, ela foi uma virada de chave muito grande. Porque quando tem a mentoria, o Everton fala, faz isso. Vamos fazer isso, porque vai dar certo. É igual a urna. Nossa, mas a gente era resistente. Funciona a urna, gente. Nossa. A urna, tá vendo? A urninha é bala. Ô, gente, Urna. assim, ó, de coração, a urninha é uma das minhas estratégias preferidas. Porque ela é simples, ela é barata e ela funciona. Sim. Só que E ela, não. ela é pouco executada. Não, Quem deveria. não, na verdade, ela mexe muito com a vaidade. Quando chegou a Entendeu? urna, a gente fez bonitinho, eu fiquei assim. A gente vai levar a urna em uma loja. Esse é o ponto que pega, Esse é o entendeu? ponto. E aí fica assim, poxa, mas olha meu posicionamento, olha quem eu sou. E olha pra Olha pra mim, né? Eu não fiz tudo que eu fiz à toa. Hoje põe a urna debaixo do braço, os cupomzinhos e vai embora. Não, gente. Não, cheguei até aqui. O até aqui não era nada demais. Cheguei até aqui. Até aqui, os meus grandes 40 mil. Toda essa história. 9 anos 9 anos, que ele pensa que ele é pra falar de fazer urna. Eu? jamais. Mas isso é muito legal, porque no começo foi uma luta, né? Aí Foi, depois, ficou parado um tempão. a gente tinha urna parada na clínica. Aí depois foi passando, assim, o tempo, a gente já vai chegando no fim do mês, a gente já começa.
pensa aí, lugar pra próxima urna. Pensa, põe a cabeça a funcionar. A gente já põe as meninas também e fala, gente, pensa em lugar aí pra gente ir lá levar a urna. Então já tá muito natural isso. E as Muito bom. pessoas já sabem que todo mês a gente deixa. E já começaram até a imitar a gente lá. É, Mas é assim que funciona. o Twice queria a tendência, né? É. Então essa parte da urna ela tem sido muito legal porque a gente tem conseguido trazer as pessoas. E a gente pensa que não, mas a gente traz pessoas que não conhecem a gente ainda. E a partir disso, às vezes eu falo assim que a urna, às vezes ela demora um pouco para te gerar um resultado, mas ela gera. Então a gente tem que ter só uma É paciência. assim como tudo que vale a pena na vida, né? Tudo. Exatamente. Não É tem um um- processo. Tem que ter a paciência ali, mas eu gosto. A urna ela é muito subestimada ainda dentro da mentoria. Porque a gente sempre ensina nos níveis mais iniciantes, cara. Porque não tem custo, não tem nada. Barato. Custa o quê? Uma urna? R$ 60 no Mercado Livre? Nem isso. Nem isso, tem de 30, né? 40 e poucos, aham. Então, cara, é R$ 30 que você pode pegar lá, sei lá, 300 leads. Trabalhou bem 300 leads, você vai fazer no mínimo 3 É vendinhas. possível. Você tem que ser muito ruim quando fazer, entendeu? É aí que vem o tal do lead frio. É, É exato. aí que você olha e você fala, será que você é bom de É. venda mesmo? É que aí não é o mesmo lead que chamou no Instagram que te acompanha há 2 anos. Exato. Entendeu? É É pra ter a diferente. mesma expectativa. É, eu até falo isso, por exemplo, a Bruna. A Bruna gosta muito de Zara porque não tem vendedor. Se tivesse, a Bruna não. Desvende. Senão a Bruna não compraria tanto. Então, muitas vezes é isso, cara. As pessoas elas vendem, elas falam, não, eu vendo muito, porque os clientes vêm e eles pedem. Você está vendendo menos do que poderia, porque você atrapalha. Tá deixando o dinheiro na mesa. Isso dói. Eu acho que. Pode falar. Não, pode ir. Eu acho que o mais interessante também, que a gente mudou muito a mentalidade, foi essa questão de pensar em parcerias, networking. Começou a ampliar os canais, né? De aquisição de leads. Antes era algo que a gente era muito restrita. Hoje a gente já chega num lugar pensando como que eu vou fazer uma parceria aqui com essa pessoa. Ah, antes tinha aquela coisa. Ah, mas ela nem é minha paciente. Gente, e daí? Hoje a pessoa pode Pode se tornar, ué. A pessoa, a gente tá. E mesmo que não se torne, a gente quer ser visibilidade. Vocês então... começaram o podcast falando sobre a questão da mentalidade que mudou muito. E esses são belos exemplos do quanto a mentalidade de vocês mudou. Porque, imagina, o cenário não mudou. São belos e Mudou, práticos, né? o que mudou foi a forma como eu passei a enxergar a mesma coisa. Os não clientes já estavam lá, as lojas já estavam lá, tava Os tudo lá. parceiros estavam lá, as estratégias, enfim. Eu já... Agora, o como eu passei a enxergar, que é essa virada de chave que as pessoas costumam dizer, né? O que mudou pra você? Porque eu tenho 2 pessoas, eu posso ter 2 pessoas olhando pra mesma coisa, pensando coisas completamente diferentes. E é esse ajuste de mentalidade que faz. E eu faz acho que acontecer. também essa questão de aprender a ser empresário. Que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi do Everton. Agora vocês são empresárias. Vocês não são já chegou, já tirou da bio, Glória. biomédica esteta. sabe? Muda tudo isso aqui. Isso. E também, eu falo que isso eu acho que é uma dor da maioria dos empresários. E a gente atende muito empresário, né? Então, às vezes, vai pegando o fim do mês, as pessoas chegam na clínica e eu começo a perguntar: e aí, como é que tá a semana? Tá tudo bem lá? Todo mundo é a mesma fala. Ah, final de mês, tá fraco. Mas é normal. Aí eu já olho e penso assim: não é normal. Final de mês é o melhor, caramba. É o período que a gente mais trabalha, mais vende. Então, não é normal. Então, e as pessoas têm essa limitação. E eu acho que isso é muito geral. É. E eu acho que a limitação também é da parte da ação. Igual a gente fala, o Everson fala, a gente faz. Porque as pessoas, elas têm, faz isso. Às vezes a gente fala, gente, faz isso. Manda mensagem, vai atrás. A pessoa fala, ai... Não pagou. É o Everton dizer, né? Que é o compromisso de adulto. O tamanho do compromisso da pessoa é pelo tamanho do Pix que ela faz. Isso é muito real, assim. No caso da nossa primeira mentoria, eu sempre conto essa história para muita gente que tem medo, às vezes, de tomar uma decisão assim. Que eu falo, olha, a gente entrou numa mentoria, não é igual a nossa, que entrou, já começa o pau quebrando, estratégia, vai... Primeiro dia. Não, a gente fechou a mentoria, sei lá, em outubro, foi começar em fevereiro. Começar, não teve nenhuma entrega. Tipo, eu paguei lá 4, 5 parcelas e altas, E nada. sem nenhuma entrega. Só que o que aconteceu? Quando a gente pagou e se comprometeu com o valor do contrato, já mudou a nossa cabeça. A gente Tem que fazer chegou na valer. entrega, a gente já tinha triplicado. Por quê? A gente se comprometeu com o Pix que a gente fez. Então, essa é a diferença. Às vezes eu já nem ajudo mais as pessoas, né? Eu nem falo mais. As pessoas reclamam, poxa, que pena. Porque não ajuda, elas não vão. Isso é muito louco, né? E aí é doido, porque vocês estavam na cidade, vocês viviam isso, faziam assim, exatamente. eram as mesmas pessoas, só que aí quando muda, putz, é outro Não, jogo. e a questão também que vocês falam muito sobre
aonde você vai estar, com quem você vai estar, né, conexão e tal. Então, assim, o que que eu vejo hoje? Eu sou fã de JoJo também a vida inteira. E aí, o que que acontece? A gente via vocês, e aí a gente viu lá no Full Face O banner. as trinca lá, né? Ah, O que que é? Deixa eu investigar. Aí a gente começou a investigar. Aí a gente entendeu, né, o contexto. Então, assim, e o que virou mais a chave foi entender que vocês falam muito isso, de você pagar um preço para estar em um lugar, sentar em uma mesa. E isso pra gente não fazia sentido antes. A gente achava assim, nossa, vou pagar, vou entrar nisso. num grupo, num lugar, meu Deus do céu, não faz sentido e tal. E hoje a gente vê o quanto é importante. Só que olha que interessante essa visão, porque vocês falaram, ah, não faz sentido, mas todas as mesas que vocês sentam, vocês pagam. Sim, sim. As ruins são as mais caras, porque você Isso, paga com tempo. exatamente. Olha que loucura. Erro, um tempo. Você paga com erro, você fica... Tempo. Quanto? 9 anos. Pois é. Não, 8. 8, porque tem quase um. Pagou com 8 anos a mesa errada. Anos. E é uma coisa que só que eu falo muito isso pra Grazi, que a gente fala que a gente poderia ter entrado no outro ano, né? Mas a nossa mentalidade Tava não pronta estava ainda. pronta. Porque a gente já participou de uma outra mentoria, num outro momento, e que a gente não tinha essa ação. Falava, tinha boas estratégias, mas a gente não tinha isso de conseguia fazer, executar. não A gente- executava. A gente fala que para algumas pessoas precisa doer um pouco mais. Lembra da história do cachorrinho sentado no doeu. prego? Lembra da história do cachorrinho sentado no prego? Pois é. Às vezes a pessoa tá lá sentada no prego, mas não levanta. Por quê? Porque não dói o suficiente. Ou seja, vai ter que piorar um pouquinho Uhum. para tomar uma atitude. E a gente teve essa fase. Eu falo que a gente teve essa fase da queda. A gente estava num nível ok e a gente teve uma queda. Que foi quando a gente começou a pensar. Porque muita gente fala assim: quando você tá mudando de nível, as coisas pioram, né? Não acho. Então, eu não sei. Nunca aconteceu isso na minha vida. E pra mim e pra gente, a gente teve um período muito ruim, que foi o período antes da gente entrar na mentoria. O ano que a gente entrou na mentoria, o início desse ano, foi um ano desesperador. Então a gente tava assim, sem saber o que fazer. Igual a Grazi falou, a gente foi pro congresso, quase Sem não poder ir, indo, sem quase poder não indo. E depois que a gente começou a ver com os outros olhos e mudar essa chave, ver que dependia da gente, aí a cabeça muda. Outro insight para quem tá em casa, que isso aqui para mim é valioso demais, a gente aplica na nossa vida. Somos jovens e temos resultados muito altos, então funciona, tá? A maioria das pessoas tende a buscar ajuda quando piora, Sim. quando deveriam buscar quando tá bom e querem melhorar. Isso. Esse modelo mental faz diferença demais. É a diferença de você agir pela dor e pelo prazer, né? Uhum. Pelo desejo. E aí, por exemplo, até você falou sobre isso, né? As pessoas falam, ah, quando tá acontecendo algo muito ruim é porque sua vida vai guinar. Não é, é que a maioria das pessoas, elas esperam chegar no fundo do poço para começar a tomar uma ação. Mas é por conta também, as pessoas elas são um pouco acomodadas. Então, tava bom, Demais. então a tendência é melhorar, mas então não preciso fazer nada pra É isso. que o bom é ruim, ela só acostumou. É, É isso aí. Tipo, ai, tá bom, não. É, tá às ruim, vezes você só você tá tem que fazer essa acostumada. reflexão constantemente na tua É. vida. Será que tá bom ou será que tá acostumada? é igual nossas metas. A gente bateu a primeira. Aí, não, vamos aumentar a meta. Não, aí no primeiro, segundo mês, a gente já queria, vamos aumentar a meta. Calma, vamos com calma, vamos fazer a constância e tal. Porque a gente quer mais. Porque se fosse antes, a gente, nossa, tá ótimo. Nossa, todo tá mundo, no auge. todo mundo tá coisa na gente. Teve uma coisa que o Ayrton falou, eu gravo as coisas. Que o Ayrton falou uma vez e eu fiquei com aquele na cabeça também. E na época eu era assim. Você falou que tinha, a gente tinha que ver que nível de conforto a gente tava. Fui lá, fiz uma venda de high ticket. Beleza, ótimo, valeu meu dia já, minha semana tá garantida, ok. E eu era assim. Aí essa semana passada eu vendi de manhã 20 mil, aí à tarde vendi mais tanto, eu tava insana. No outro Porque eu dia, queria vender nossa, mais. que semana parada. Nossa, tá muito parada essa semana, tá ruim, né? E era tipo segunda-feira. Não, e esses dias eu tava assim, eu tava me pegando nessa fala também. Eu falei, Graça, a semana tá ruim, né? Segunda-feira à noite. E eu falei, meu Deus, gente. É tipo, esse mês tá ruim, né? É, 7 da manhã do dia 1.
A gente, igual, hoje é dia Ninguém 13, veio comprar do meu 14, sonho hoje essa noite, né? Hoje é dia 14, a gente tá com quase 60% da meta batida. Olha que legal. Então a gente muda muito essa mentalidade, porque antes eu ficava no confortável. Vender um high ticket dá pra mim respirar mais uns dias aí, depois a gente vende outro. Ó. Não, se eu não Essa é a encerro. diferença, assim, essa é a diferença de quem trabalha pelo conforto e de quem trabalha pelo resultado. É. Tem gente que trabalha pra não doer, assim, ó, pra se sentir mais Cara, é mais quase tranquilo. impossível você dar certo na vida pensando em conforto. Você vai ter muito Sinto um conforto sabor, quando conforto. der certo na vida, mas você não vai ter conforto para dar certo na vida. Isso muda tudo. E aí sempre tem na mentoria, mas essa estratégia não é fácil, né? Eu falo, mas o que você quer? Facilidade? Que dá certo. Entendeu? É. Tudo pra você que é difícil, não, até porque você é ruim. Simples. Eu tô dando o meu melhor. Às vezes o teu melhor é ruim. Pra ficar ruim tem que melhorar. É isso. Então, assim, e quanto mais clareza você tem disso, você tem chance de melhorar. Que a maior parte das pessoas nunca tem chance de melhorar porque elas sempre acham que são boas demais. É igual a Olha que consulta. loucura isso. A consulta, desde que a gente entrou, que a gente começou na consulta matadora, né? Eu sempre pensava, dá pra melhorar essa consulta. Eu sempre penso que dá pra melhorar Eu essa vendendo até hoje. e é uma coisa que às vezes, por exemplo, é um paciente que fez um orçamento e não fechou, eu já fico assim, será que ela não tinha dinheiro mesmo? Ou eu fiz o que eu fiz de errado? É. E eu já fico naquele pensamento, eu podia ter melhorado em tal Olha coisa. que interessante. A gente deve ter vendido pelo menos mais de 100 milhões nos últimos anos da minha história, minha carreira comercial e como líder. Fora o método que eu ensino pra vocês, né? Que eu lidero vocês de certa forma. Mas até hoje eu falo, cara, errei aqui. Ou poderia Até ser feito de hoje. outra forma. E essa autoanálise, ela é importante pro processo para que você fique Até hoje eu gravo calls de venda pra eu assistir, pra eu ver onde eu errei, onde eu Podia ter acertei e como eu posso falado, melhorar. não, o que dá pra mudar. Até hoje, assim, até hoje. E aí o que eu percebo? Isso muda todo o nosso nível. Porque antes eu fazia com facilidade venda de 10 mil. Hoje eu faço com facilidade venda de quase 500. Mas muda também até o nosso pensamento do caro. Uhum. Antes, uma coisa que a gente achava absurdamente caro, quando a gente foi entrar na mentoria. Era caro, né? Pelo amor de Deus, a Ó, gente entrou. Pergunta, quer ver? Hoje Pergunta. 2 vendas pagam. Pergunta. Ter comprado caro, ou seja, porque foi um salto para vocês o investimento, e assusta no começo, é natural, até você fazer suas primeiras vendas, você assusta. Mas facilitou vocês cobrarem mais caro? Facilitou? Com certeza. Porque a maior parte das pessoas, elas falam assim, eu não consigo vender caro. Claro, você é um muquirana na hora de ver o valor nos outros, Exatamente. e aí o seu mundo ele é formado pela forma como você enxerga. Se você não enxerga valor nos outros, como você vai enxergar valor em si? E isso faz muita diferença. E aí você vai Muita. sempre tentando caber no bolso da pessoa. Exato, cara, E acaba exato. que E isso mudou vocês, né, de certa forma, assim, moldou o jeito de você vender, porque você certamente deve passar pela sua cabeça na hora que você vai vender. Eu paguei. Isso, então as pessoas têm. Não, com certeza. Dá um jeito. Tinha dinheiro pra pagar tudo? Não, e sabe Aí, ó. e sabe o que é mais engraçado? É você pensar assim, às vezes você fala pra pessoa, ficou 21.500. Aí a pessoa, tá, eu achei que ia ficar mais barato. Mas Aí ficar mais caro. Você fica com vai. Tinha que cobrar 30. Ai, que ódio. É isso aí. Então você fala assim, meu Deus, é uma coisa que às vezes a gente julga o bolso do outro. Exato. E tem um ponto, assim, que cara, martela na minha cabeça e eu bato muito nessa tecla, que você sempre vai ser caro pra gente barato. Exatamente. Você sempre vai ser Doa caro pra quem gente doer. barato, doa quem doer. E é aquele processo que a gente tem que viver, né? Porque a gente antes era acostumada a vender um procedimento, a gente fazia promoção. Olha, Muda, a gente vivia de promoção. A gente era Um ponto importante, como foi essa transição entre viver de promoção, porque isso suja toda a base, né? Você tem clientes que ficam esperando a promoção para comprar e o vender caro. Abandonou completamente esse hábito e esses clientes, porque não dá para vender caro para um cliente que está acostumado com promoção. Qual foi a estratégia que vocês usaram nessa transição? a parte da promoção já tinha uns 2 anos. Tinha uns 2 anos. A A gente já tava visão que as pessoas elas estavam sendo educadas a comprar só quando a gente fazia a promoção. A gente fez aquilo. Aí Vocês a gente educaram assim isso. Aí a gente já tinha percebido isso, tinha uns 2, 3 anos que a gente parou com a promoção. Aí a gente usava em datas Só que era assim, estratégicas. era que ele parou, mas se alguém insistia um pouquinho, a gente, não, então Tá bom, dá pra muda esse fazer dia pra pra você. você. Eu fazia um desconto legal. Não, mas é só pra você. Não conta pra ninguém. E olha que legal, essa consciência do a gente educou assim,
te dá a bênção de entender que se você educou errado, você também consegue educar certo. Sim. E funciona. Funciona. E funciona porque tem uma paciente mesmo que ela só via na promoção. E uma vez eu olhei o Instagram dela, olhei ela aqui em São Paulo. Tipo, um cara famoso, não sei, eu falei, não Tá acredito. vendo? Comigo é mais barato. Aham. Aí ela voltou depois de um tempo pra mim, tá tendo alguma promoção? Eu falei, não. Não estamos com promoção. Pra E você. nem previsão de ter uma promoção. Ela, eu vou fazer uma consulta. Aí fiz um orçamento dela. Ela, nossa, ficou caro, né? Eu falei assim, mas você vai amar o resultado. Aí ela fechou e tal. Ela, nossa, eu não precisava ter ido até São Paulo pra fazer, né? Eu falei, pois é. Pois é, E isso é uma crença, essa educação que a gente foi passando para as pessoas, de que a gente sempre ia ter um mais barato, embora a gente quisesse ser vista como as melhores. Agora ficou claro isso pra vocês, As né? pessoas, nossa fama já é que nós somos as mais caras da cidade. Isso é o melhor dos mundos. E uma Que coisa bom, também- obrigado, viu? Vocês estão honrando a minha imagem. Estou feliz com isso. É, igual a Grazi falando dessa questão de promoção, a gente já vinha nesse processo, só que a gente ainda acabava fazendo um pouco mais. E aí, depois que a gente entrou pra mentoria, a gente avisa, pessoal, black é só black. É uma vez no isso, ano E aquela coisa de, se eu te fiz uma oferta hoje e você não fechou hoje, não Amanhã é mais espera. caro, né? Não espera, porque aliás, não vai ter de vocês novo. pagaram mais caro pra entrar na mentoria, né? Veja lá, Detalhes. Mas é isso, não é mas o tá. E antes a gente tinha muito aquela coisa da dó, a pessoa dava uma insistidinha, mas aí você olha, a pessoa tá ali chorando pra pagar pra você e depois tá ali desfrutando de algo sem nem pensar, então Ela a só não gente- viu o valor em você. Isso, exatamente. Então a gente começou a mudar a forma como a gente se portava pra poder a pessoa valorizar o que ela ia consumir. Maravilha. E uma Não é que coisa- você não tem valor, às vezes você não tá conseguindo passar esse valor adiante. E uma coisa que a gente aprendeu bastante é porque a gente queria muito vender. Cara, eu preciso vender. não. Essa pessoa não comprou, Não próximo. Quem precisa é ela. exatamente. É tipo assim, eu vendo Hoff. Cara, quem precisa é quem tá feio. É a pessoa que vai ficar feia se ela não comprar de você, entendeu? Então você fica tranquila. Seu botox tá em dia, você tá na cara de rica, tá tudo certo, né? Mas isso é muito bom. Esse é o Nossa, que princípio papo de bom, vendas. né? É demais. Putz, Conversadeira ela, né? esse episódio foi demais sempre. A gente tem uma pergunta no podcast, não sei se vocês ensaiaram, porque vocês já ouviram o Vida Rica Podcast, que é a pergunta final, que leva pro grande motivo desse podcast existir. Porque a gente fala que o negócio não é mais importante, ele serve a que é mais importante. A gente ensina vocês a ganharem dinheiro, ensina vocês a prosperarem, a crescerem na carreira, só que não é a qualquer custo. Porque a gente não acredita que essa é uma vida rica. A gente acredita que uma vida rica eu posso fazer isso sem deixar as coisas que são mais importantes. E eu gostaria de perguntar para vocês, e comece por vocês definem quem vai começar, o que é uma vida rica para você? Bem, uma vida rica pra mim é eu poder desfrutar e viver bem com a minha família, minha filha, meu marido, ter uma vida rica, né? Ter tempo de qualidade com eles, que eu acho que é o mais importante. Que antes a gente não tinha tempo de qualidade, porque não tinha que trabalhar muito para ganhar pouco. Então a gente consegue hoje equilibrar isso e ter um tempo de qualidade, ter uma vida confortável, oferecer a melhor escola para minha filha, oferecer a melhor educação, o melhor curso de inglês, o melhor balé, ela poder desfrutar desses detalhes que é muito importante. E a gente eu só penso no futuro dela, eu falo, ela tem porque é o que vocês falam muito, né, pessoas curadas curam gerações, então toda vez que eu lembro disso eu olho pra minha filha. Então eu falo: "Não, ela vai ser um novo ciclo", e é o que eu tô colhendo hoje. E que lindo, né? Às vezes entender que o seu papel é quebrar os ciclos para que ela já inicie os novos de uma fase muito diferente da sua. É, exatamente. A gente tem falado que o Eterno ele é o topo da estética, o topo da medicina estética e tudo mais, mas até falei pra Bruna, falei, acho que a gente tá virando também o topo das famílias. Vocês percebem que vocês estão se tornando as pessoas mais bem-sucedidas da história da família de vocês? Sim. Ó, arrepio, de novo. E quando a gente Sensacional, né? quando a gente pensa na mentoria, a gente pensa muito no espelhamento, né. Então, quando a gente começou a acompanhar vocês, a gente
olhou e se espelhou no que vocês valorizam, no que tá por trás. Então é a fé, é a família, é por quem você tá fazendo isso, não é só pelo dinheiro. Isso que conecta, né? É, exatamente. Então, tudo que tem por trás uma conexão. Então a gente olha e fala: "Não, eu me conecto com eles, porque eu também sou assim. Eu também posto domingo na igreja. Tinha mais importante da semana. Muito Para mim foi bom. importante. Então a gente vai, o match o shape, então tem tudo. A gente se conecta porque é um estilo de vida que a gente leva, que vocês levam, que vocês valorizam. Não é passar por cima de tudo pelo sucesso, é estar num local, num lugar que a gente quer alcançar, que é o sucesso, mas com tudo alinhado lateralmente ali, pra gente viver equilibrado. Esse é o estilo de vida rica que eu Vida vida rica, rica. essa vida rica. E pra você, Gra? Pra mim, eu levo muito aquela frase que eu não vim de uma família rica, mas uma família rica virá de mim. Então, eu acho que é trabalhar muito a questão desse propósito. E não rica só de financeiro, é mesmo poder ter essa conexão, ter esses momentos, né? E ver que todos aqueles perrengues que meus pais passaram, que a gente, quando era pequeno, também passava. Um dia, quando eu tiver um filho, ou eu com meu marido, a gente vai poder oferecer algo melhor, a gente vai poder ter uma outra estrutura. Então a gente vai ter o conforto de fazer uma viagem, um conforto de comprar algo que quer, ou o conforto de trabalhar tranquilamente, com agenda tranquila e ganhando muito dinheiro, tendo uma vida rica. Muito E o bom. principal pra mim também, né, orgulhar meus pais, que eles estiveram ali do nosso lado, Percebi que você inclusive fala bastante deles. inclusive quando a gente começou a clínica, a gente pegava empréstimo era no nome do meu pai, É. que meu pai é aposentado: "Pai, ajuda a gente aí", pegava empréstimo com ele, ele que ajudava a gente, então a nossa legal. primeira clínica, quem pintou os rodapés foi a gente. Pra gente ficou meio ruim, mas assim, depois a gente Era o que arrumou. tinha. Então sempre teve ali a nossa família por trás ajudando no que podia, então a Que gente ninguém faz nada sozinho. Então, se a gente está chegando onde a gente quer, porque a gente teve muita gente por trás. Muita gente ajudando, anjos, Sorte. coisas de anjo. E vocês são os nossos anjos também, né, porque eu falo assim que, a mentoria ela foi uma virada de chave muito grande na nossa vida, e foi muito grande e transformador, porque foi assim, vocês são meio furacão, né, vocês vêm Vamos. e só vai, né, então e vocês conseguem transmitir isso pra gente, então, eu falo pra todo mundo que eu sou extremamente grata ao que vocês entregam pra gente, e como vocês entregam, porque A não é energia, só a energia faz toda a diferença. tem um diferencial que a gente consegue escutar, acreditar, executar e fazer acontecer. Tudo. Aí você olha e fala: "Eles tinham razão". Até que a gente tá precisando tomar uma decisão de não, vamos pro encontro da Eterno, vamos ouvir tudo que eles têm pra falar. E aí depois a gente pensa nisso. Quando a gente foi mudar de clínica, a gente Foi. precisou do aval primeiro do Everton, depois Mas não, essa é a vamos. forma mais sábia de você usar uma mentoria. Isso são É os usar a mentores, né. cabeça do mentor. Eu tenho tanto mentorado que faz a cagada, depois só avisa que Mas fez. é porque ele queria fazer, ele não queria ouvir o não, É, ele sabia. Tem que gente ouvir que o não. contrata mentoria pra ter confirmação e não pra ter mentoria. Não, a gente no primeiro mês apareceu um ponto, aí, não, cara, a gente vendeu, a gente vai mudar. Não, vamos falar com o Ever. Mandou mensagem, ele, é por isso que pobre continua pobre. Não pode ver um dia, hein? Não pode ver o dinheiro, hein? A gente não inventou. E eu nunca sou contra isso, pelo contrário, eu quero que vocês vivam. Tanto que na segunda vez que vocês estavam mais preparadas, Tem um momento. vamos. Né? Esse é o game, então isso é muito bom, né? Temos presentes para as nossas convidadas? Ai, não fala de presente não, que nós esquecemos de vocês no hotel. Amanhã a gente não. Tá, senão você já ia pagar o podcast, não ia ser válido. Não. É um presente simbólico. Presente simbólico para Pode ir se vocês quiserem. toda vez que vocês olharem, é para vocês lembrarem que vocês estão construindo, que vocês estão chegando, que vocês estão dando certo, Que vocês estão no topo. que vocês estão no topo e vocês são top. Nossa, amiga, Mas é igual a correntinha e o brinco, né? Aqui, ó. Isso que a gente vai passar por, ou precisa fazer uma venda, ou vai Última semana do mês, primeira semana do mês, a gente sempre É uma âncora, né? a gente Amei, sente mais amei, firmeza. Lindo. Vocês merecem. Merecem. Muito obrigada por esse Parabéns episódio. pelo resultado. A gente tem certeza que tá só começando. Só começando. Vão vir os Vocês não 200, fazem ideia ainda. 300, 500 daqui a pouco. Vocês têm potencial para fazer 1 milhão no mês daqui a E pouco. vamos. Vão. É só continuar fazendo. Isso é muito legal. A gente tem muito orgulho de vocês. Parabéns, Muito viu? Obrigada. Obrigada. E obrigada a vocês por tudo isso, por estar proporcionando pra gente esse momento que é muito importante. A gente falou, a gente tá aqui não é à toa, tem por trás um processo, né? Porque eu falo que
pra gente estar aqui, as pessoas não sabem, mas pra gente estar aqui, a gente fez todo esse esforço pra gente conseguir crescer, pra aos olhos de vocês a gente ter potencial pra estar aqui. Isso Então aí. tem muita coisa lá por trás que nos trouxe aqui que valeu a pena e muito obrigada pela oportunidade. Vocês são nossos anjos. Conta com a gente, né? Conte com as nossas asas. E esse foi mais um episódio do Vida Rica Podcast. Se você gostou, compartilha com as amigas, comenta, se inscreve no canal. E se você não gostou, indica para as inimigas, que elas provavelmente vão amar. Né, meu anjo? É isso. E se você quer saber mais sobre o nosso trabalho, as mentorias, os programas e entender se você pode ficar rico ou ainda mais rica com estética e medicina estética, clica aqui na descrição do vídeo, do episódio. Tem um link onde você vai cair no WhatsApp da nossa equipe, ele vai entender melhor a tua realidade e, se fizer sentido, vai te direcionar dentro dos nossos programas. Exato. Então é isso. Se você gostou, já lembra, né? Curte, compartilha mais uma vez. E lembre-se, juízo, não morra. E até o nosso próximo Vida Rica Podcast. Tchau, tchau. Tchau.